Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. O que o diabo queria que Jesus transformasse em pão no deserto? Alternativa A, pedras. Alternativa B, ovos. Alternativa C, pássaros. Alternativa D, areia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, pedras. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 4 versículo 3. Pergunta 2. Qual símbolo Deus deixou para provar que a terra nunca mais acabará em água? Alternativa A, cajado de Moisés. Alternativa B, Arca da Aliança. Alternativa C, arco-íris. Alternativa D, serpente de bronze. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, arco-íris. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9 versículo 13. Pergunta 3. Como se chamava o sobrinho de Abraão? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Labão. Alternativa C, Arão. Alternativa D, Ló. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ló. Leia Gênesis capítulo 13. Pergunta 4. Em qual livro está escrito: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Alternativa A, Atos. Alternativa B, Salmos. Alternativa C, Provérbios. Alternativa D, Apocalipse. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1 versículo 1 e 3. Pergunta 5. Ao libertar um endemoniado surdo e cego, Jesus foi chamado de que pelos fariseus? Alternativa A, mentiroso. Alternativa B, endemoniado. Alternativa C, Beelzebu. Alternativa D, falso profeta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Beelzebu. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12 versículo 25 ao 28. Pergunta 6. A mão de Moisés ficou leprosa depois que ele a colocou em qual lugar? Alternativa A, peito. Alternativa B, ombro do faraó. Alternativa C, sarça ardente. Alternativa D, no Mar Vermelho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, peito. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Êxodo capítulo 4 versículos 6 e 7.
Pergunta 7. Qual era o nome do campo comprado com o dinheiro recebido por Judas por trair Jesus? Alternativa A, Campo da Traição. Alternativa B, Jardim do Éden. Alternativa C, Campo de Sangue. Alternativa D, Campo da Morte. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Campo de Sangue. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, Campo de Sangue. Atos capítulo 1 versículo 18 e 19. Pergunta 8. Para a casa de quem Pedro foi depois de ser libertado da prisão por um anjo? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Zaqueu. Alternativa C, João. Alternativa D, Maria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Maria. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e, quando abriram, viram-no, e se espantaram. Atos capítulo 12 versículo 12 ao 16. Pergunta 9. Qual irmão de Jesus foi líder da igreja em Jerusalém? Alternativa A, Simão. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, João. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Tiago. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas capítulo 1 versículo 18 e 19. Pergunta 10. O que acontecerá assim que o Cordeiro abrir o 7º selo do Apocalipse? Alternativa A, haverá silêncio do céu. Alternativa B, Jesus voltará em glória. Alternativa C, Satanás será derrotado. Alternativa D, as estrelas caíram no céu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, haverá silêncio no céu. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. Apocalipse capítulo 8 versículo 1 ao 5. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.